Paz de Jesus a todos. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52, vai contar um relato sobre Bartimeu. Agora, quem foi Bartimeu? De uma forma bem simples e objetiva, Bartimeu ele era um homem cego, um mendigo, que vivia pedindo esmolas pelas ruas. E Bartimeu ele usava uma capa. Agora, qual o significado dessa capa? Talvez muitas pessoas, ou a grande maioria, não saiba. Essa capa, ela era uma autorização dos romanos para que Bartimeu pudesse pedir esmola e sobreviver. Ou seja, só podia pedir esmola naquela época alguém que tivesse uma deficiência, mas que tivesse autorização de usar aquela capa. Aquela capa simbolizava que ele era autorizado a pedir esmola e a poder mendigar ali pelas ruas para o seu sustento. Aquelas esmolas eram o seu sustento, ele dependia do que os outros lhe davam, lhe contribuíam. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando por Jericó, Bartimeu ele ouve que Jesus está passando e ele clama em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele, só que antes disso a multidão manda ele parar de gritar e clamar, e quanto mais a multidão mandava ele calar, mais ele gritava por Jesus e pedia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus olha para ele e manda que tragam ele até Jesus. E quando ele vai vir até Jesus, a Bíblia vai dizer que ele dá um salto e larga e joga essa capa de lado. Ou seja, Bartimeu tinha uma fé tão grande que antes mesmo dele ser curado por Jesus, ele já largou aquela capa que significava o seu sustento, aquilo que lhe trazia o pão de cada dia, mas também aquela capa significava dor, significava dependência dos outros, significava sofrimento, significava uma vida de escravidão muitas vezes, nesse sentido. E quando Jesus manda chamá-lo, ele imediatamente joga aquela capa pro lado, como se dissesse assim: ó, agora eu não preciso mais dessa capa, dessa vida de sofrimento, porque Jesus Cristo, Rei dos Reis, vai me curar. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? E prontamente Bartimeu, ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus vai e diz para ele: a tua fé que salvou. E imediatamente, instantaneamente, Bartimeu começa a enxergar e a seguir Jesus. Esse é um relato bem simples e básico da história de Bartimeu. Agora eu quero trazer algumas lições que a gente pode aprender com Bartimeu, rapidamente aqui. Uma das lições que nós podemos aprender com Bartimeu é que existem oportunidades que a gente não pode perder, que são únicas. Por exemplo, aquela ali era a última vez que Jesus estava passando por Jericó, pois depois dali ele ia para Jerusalém para ser crucificado. Segunda lição é que Bartimeu, ele não sabia como Jesus era fisicamente, mas ele sabia quem Jesus era. Ou seja, nós temos que saber quem Jesus é para nós. Ou seja, como assim Bartimeu sabia quem Jesus era? Pois só chamava Jesus de filho de Davi quem reconhecia literalmente que Jesus era o Messias que havia de vir. Quando ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: eu sei, Jesus, que tu é o Messias que havia de vir. Então ele sabia quem Jesus era. A terceira lição é que Bartimeu tinha uma fé tão grande que antes mesmo dele ser curado, ele largou aquela capa que significava muitas vezes o sofrimento, aquela capa que dava muita angústia para ele, pois ele não podia ver. E essa fé era tão grande que ele largou aquilo que era sinal do seu sustento, como se dissesse assim: a partir de hoje eu não preciso mais disso, isso aqui vai ser só uma lembrança, vai ficar na memória de que Jesus fez na minha vida, isso aqui ficou para trás. Ou então na sua vida, na minha vida, essa capa pode simbolizar frustrações, traumas que precisam ser deixados de lado. Então que você deixe essa capa de lado, essas frustrações, esses medos, fobia, vício, que essa capa você deixe de lado e comece a seguir Jesus completamente, corpo, alma e espírito. E a quarta lição que o Bartimeu nos dá é que ele podia ter pedido tudo para Jesus, podia ter pedido casa própria, sustento até o final da sua vida, mas ele pediu: Jesus, que eu veja.
Ou seja, que eu veja e eu possa, Senhor, te seguir buscando meu próprio sustento. Ou seja, ele pediu o mais importante, a saúde. E a quinta lição que Bartimeu nos ensina é a gratidão. Porque depois que ele foi curado, a Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus. Que você tenha em mente que Jesus pode te curar, pode te libertar, mas não esqueça de ser grato e de seguir Ele. Peço que, se você puder, se inscreva no meu canal, ajude compartilhando e curtindo esse vídeo. Deus te abençoe.